Bom dia, boa tarde, boa noite para quem está vendo a gente no gravado. Então, vamos começar hoje o nosso quarto encontro para estudarmos o livro A Coragem de Ser Imperfeito, da Brené. Hoje, nesse quarto encontro, a gente vai continuar o capítulo número 3 que a gente começou no outro encontro, e é o capítulo que fala sobre compreender e combater a vergonha. Então, bem brevemente aqui, só para a gente entrar no fluxo de novo, na energia do livro. No outro encontro, nós tínhamos falado sobre vulnerabilidade, sobre vergonha. Então, ela trouxe ali no livro vários exemplos de como a vergonha e como a vulnerabilidade se manifesta. Ela trouxe também a questão que a vergonha só pega se a gente não sabe quem a gente é. Então a gente entrou muito no o encontro passado sobre a energia de ser a gente, sobre ter clareza de quem a gente é, né? Ela também trouxe exemplos de por que que é difícil falar da vergonha. Ela descomplicou, então ela começou essa parte final aqui falando sobre descomplicar a vergonha, a culpa, a humilhação e o constrangimento. E a gente encerra o encontro anterior falando sobre os quatro pilares os elementos da resiliência à vergonha, né? Então, a gente terminou o nosso outro encontro falando sobre os quatro elementos da resiliência à vergonha, que é o reconhecer a vergonha e compreender seus mecanismos, praticar a consciência crítica, ser acessível e falar da vergonha. Esses foram os quatro pilares que a gente já falou sobre eles. Agora nós vamos dar continuidade nesse tópico aqui. Fala, Nath. Vou deixar a Nath falar com vocês. Oi, oi, para quem está aqui com nós assistindo ao vivo e quem está assistindo no gravado. Para quem ficou com alguma dúvida e quiser também compartilhar com nós no grupo sobre essas leituras que está tendo, a compreensão. Eu acredito que esse capítulo aqui, ele é um capítulo que nos faz nos conectar com o que realmente é a vergonha, e ela nos traz ainda, né, as 12 categorias da vergonha na pesquisa que ela fez. Então, percebam o quanto daqui a pouco a gente pode reconhecer ela no nosso dia a dia. E agora a gente vai continuar a leitura aqui do terceiro capítulo, e nós vamos entender um pouquinho a vergonha perante a visão do homem e perante a visão da mulher. Então, bora lá. No final da página 58, só vou trazer esse sistema aqui que eu achei legal. Bem no final da página 58, ela traz assim, ó. O sistema racional é aquele que cuida da análise das coisas do mundo exterior, ao passo que o sistema emocional monitora o estado interior e avalia se as coisas são boas ou ruins. Isso bate muito com, inclusive, com o que a gente falou ontem no workshop emocional, né? Onde os sentimentos são a nossa interpretação da mente de uma emoção que a gente sentiu. Então, bate muito com essa questão, que o estado emocional tem muito com esse viés de avaliar. Isso é bom, isso é ruim para mim, para que isso está servindo? Então, essa interpretação vem na base das minhas experiências de vida, da minha história, de como eu processo as informações que eu luto. E na página 59, ela fala ali para nós: nossa tática de lutar ou fugir é eficaz para a sobrevivência, mas não para o raciocínio ou para a conexão humana. Então, por muitas vezes, quando a gente está nesse instinto, né, de lutar, de brigar, de ir para cima, ou de fugir, se esconder, se isolar, ir para a solidão, nós não estamos praticando nem o raciocínio, ou seja, nem o processo mental que nós humanos temos e que alguns outros seres não têm, e também estamos nos afastando da conexão humana, ou seja, das relações interpessoais que tanto agregam, né, no nosso processo evolutivo. Dessa página, tu colocou mais alguma coisa, amiga? Aqui no final da página 59, ela traz as reações também, né, para entendermos como a gente faz a defesa da vergonha. E ela traz as três reações mais normais, e ela ainda fala que pode ser que algumas vezes a gente se conecta mais com uma, mas a gente sempre vai ter as três também. E ela fala sobre o afastamento, ela fala sobre, que ali é bem no final, ó, de acordo com a doutora Linda, com o objetivo de lidar com a vergonha, algumas pessoas se afastam,
batem em retirada, se escondendo, silenciando e guardando segredos. Então, ela fala sobre esses 3 pontos: afastar, fugir, silenciar e guardar o segredo. Outras se aproximam, desejando acalmar e agradar. E existem aquelas que vão contra, tentando ter poder sobre os demais, sendo agressivas e usando a vergonha para combater a vergonha, como ao mandar e-mails realmente maldosos. Então, aqui ela nos traz as 3 formas de nós olharmos a vergonha e, de alguma forma, nos afastarmos dela, né? Porque ela fala que reações que nos aproximam, ir contra ou afastar-nos. Ao descrever, né, as estratégias do isolamento, quando a gente sente a vergonha, quais são as ações que a gente tem normalmente ao sentir essa vergonha. E ela ainda traz aqui que a maioria de nós utiliza todos esses recursos em momentos diferentes, com pessoas diferentes e por razões diferentes. Porém, essas estratégias nos afastam do contato e da empatia, pois são voltadas apenas para nos desligarmos da dor da vergonha. Na página 61, ela conta ali, né? Ela faz um relato, e aí ela conta sobre a Caroline, que é uma mulher que ela entrevistou em uma das fases da pesquisa dela. E ela conta que a Caroline contou um esquema que ela usava para enfrentar e para sair desse modo sobrevivência do cérebro, né? Ontem, inclusive, também a gente falou dessa tática no nosso workshop emocional. A tática que essa Caroline usa e contou para ela, que muitos de nós também usamos e nem reparamos que isso é uma tática de gerência emocional, tá? Essa é uma tática, inclusive, descrita em livros de quem estuda padrões emocionais, que é pegar uma palavra, por exemplo, ela bota aqui no livro a palavra dor, e ela repete por 2 minutos. Dentro do gerenciamento emocional, a gente sabe que se repetir uma palavra por 1 minuto, já tem um grande efeito. Mas aqui a Caroline fala que ela pegava essa palavra e repetia por 2 minutos, dor, 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 em voz alta, e aquilo fazia com que ela saísse daquele modo de fugir ou de lutar, e automaticamente ela conseguia controlar a vergonha dela de uma forma muito mais eficaz. Então, aqui o próprio livro já traz essa tática e já fica aí o ensinamento para vocês. Quando se reconhecerem em modo sobrevivência ou a vergonha muito alta, use essa tática aí, pode ser qualquer palavra, mas uma palavra que esteja desconectada com aquele evento. Automaticamente você vai conseguir se acalmar. E ali, ainda na página 61, ela traz que os sintomas físicos, né, o corpo, as sensações fisiológicas afetam muito o nosso sentir a vergonha, afetam muito o nosso corpo. A gente muda a fisionomia, a gente muda a postura corporal, e ela traz ali 4 táticas, vamos dizer assim. 4 táticas ali que ela utiliza e que ela descreve aqui para vocês. A tática número 1 é praticar a coragem e ficar acessível. O que ela fala aqui? É natural querermos nos esconder, mas a maneira de combater a vergonha e de honrar quem somos é compartilhar as nossas experiências com alguém que tenha conquistado o direito de ouvi-las, alguém que goste de nós, não apesar das nossas vulnerabilidades, mas por causa dela. Então, o praticar a coragem que a gente fala aqui é: eu tô com vergonha? Tô. Eu tô com medo? Tô, né? Que a gente já viu que o medo e a vergonha andam muito juntos, né? Então, eu tô com vergonha, eu tô com medo? Sim, eu tô. Mas como que eu desenvolvo a coragem? Enfrentando, fazendo o que eu sei que é desconfortável. Os adultos precisam se acostumar com o desconforto, né? Evoluir e crescer é desconfortável. Então, a gente só desenvolve a virtude da coragem enfrentando os nossos medos. Claro, não é se colocando em situações de risco, mas percebendo que aquele medo muitas vezes vem apenas para paralisar a gente, apenas para impedir de ter um movimento. E o ficar acessível é falar sobre o que você está sentindo. Para quem não gosta muito de falar e começa a falar sobre os seus sentimentos, é um espaço de muito desconforto no início.
Mas com o tempo aquilo fica tão natural que você começa a falar sobre os seus medos, as suas vergonhas, e você mesmo acha estúpido aquilo que você está falando, o quanto você está sendo ali manipulado por gatilhos mentais. Então, ficar acessível, conversar com alguém que realmente gosta de você, que você gosta da pessoa e que você tem essa intimidade, cria um espaço realmente de cura. Porque ali você reconhece coisas que só ouvindo a sua mente parece muito real, mas verbalizando em voz alta, aquilo perde a força. Você consegue pensar e processar aquilo melhor. O segundo tópico que ela traz aqui é conversar consigo mesmo de maneira que faria com alguém que amasse e estivesse tentando encorajar você no meio de um desastre. Então, conversar consigo mesmo. A gente falaria aqui reelaboração cognitiva. Então, é quando eu reformulo aquilo que eu estou sentindo, aquilo que eu estou passando. Quando eu faço esse ato de conversar com alguém, principalmente alguém que eu amo, vamos supor, Felipe está passando por uma situação de muita vergonha, de muita vulnerabilidade, de muito medo. Eu vou falar para ele, para com isso, bobageira. Não, nem tem por que ficar assim. Não, a gente vai conversar sobre aquela emoção, vai entender de onde vem, e esse espaço cria a reformulação da situação do evento. E aí, automaticamente, você se sente mais fortalecido. Ela até descreve aqui, ó, está tudo bem, você é humano, todos nós cometemos erro, eu te apoio. Geralmente, durante uma crise de vergonha, falamos conosco de uma maneira que nunca falaríamos com as pessoas que amamos e respeitamos. Ou seja, quando a gente está com vergonha, a gente não fala essas palavras de apoio, a gente fala como para nós mesmos. Mas tu é uma burra mesmo. Olha bem o que tu foi fazer. Não, 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 nem fala, porque isso daí vai ser a maior idiotice, eles vão rir de ti. Tu vai fazer papel de idiota. Então, normalmente a gente fala com a gente de uma forma muito dura, de uma forma muito severa. Automaticamente aumenta ainda mais aquela paralisação, aquela estagnação e aquele não fazer, não enfrentar com coragem a situação que requer que você enfrente. E o terceiro passo que ela colocou foi assumir o que aconteceu. Não enterre um episódio e nem deixe que ele o defina. Costumo dizer isso em voz alta. Se você assumir a sua história, conseguirá escrever o final dela. Quando enterramos a história, nos tornamos para sempre uma vítima dela. E a gente já falou sobre ser vítima no primeiro encontro desse capítulo aqui, onde ela fala, né, que não falar sobre alguma coisa nos torna muito mais vítimas daquilo, a gente se torna prisioneiro. Se ao assumirmos, conseguiremos narrar o seu final. Quando, como disse Carl Gustav Jung, Carl Jung, eu não sou o que me acontece, eu sou o que eu escolho me tornar. Assumir o que aconteceu dentro do processo de reelaboração emocional é desenvolver a aceitação. A aceitação é um estado onde você entende, aceita o que foi como foi, e você vai para maturidade emocional, você vai para a postura do adulto. O que que eu posso fazer aqui? Já aconteceu, tem algo que eu possa fazer para mudar, para melhorar, para consertar? Tem, então eu faço. Não tenho o que fazer? Ok. Foi como foi, eu aceito o que foi e vou me reorganizar para próximos eventos semelhantes a esse. Então, a aceitação traz esse processo de sair do modo luta, de sair do modo paralisação, de sair daquele modo, né, de se isolar, de se esconder das pessoas. Então, a aceitação é um bom caminho aí para lidar com a vergonha. Diga, Nath. E aqui ela descreve também que, embora eu soubesse que a coisa mais perigosa a fazer depois de passar por uma vergonha é se esconder e enterrar a história, tive medo de comunicar o que aconteceu. Aí aqui ela relata o quanto é importante a gente trazer à tona essa história, conversando com as pessoas. E ela diz assim: empatia é a melhor lembrança de que não estamos sozinhos, em vez de julgamento, que só aumenta a vergonha. A empatia transmite, né, um simples reconhecimento, você não está sozinho.
Aqui ela nos fala que ela conta para o marido dela e para uma amiga a situação que ela passa, e ela traz que a melhor coisa que a pessoa pode oferecer para outra é a empatia. E ela nos diz assim: empatia significa conexão, é uma escada para fora do buraco da vergonha. E aqui ela diz assim, né, que as duas pessoas, Esteve e a Karen, que é o marido e a amiga dela, não só ajudaram ela a perceber, né, esse poço escuro que ela estava, pelo fato da transmissão do amor que eles fizeram naquele momento, mas também de trazerem a parte vulnerável deles, de reconhecer em alguns momentos que eles também passaram por essa situação. Daqui a pouco não seja da mesma forma que ela descreve aqui no livro, mas eles também passaram por momentos e eles descrevem isso. E ela fala assim, que eles não passaram pela mesma situação, mas talvez passaram por situações parecidas. A empatia é se conectar com o sentimento que alguém está experimentando e não com o acontecimento, com a circunstância. A vergonha se dissipou no momento em que eu descobri que eu não estava sozinha, que a minha experiência era humana. Então, traz aqui toda a reformulação, né? Ela consegue descrever toda a parte de olhar para o medo, ver que, para a vergonha, ver que ela estava com medo, ver que ela estava com vergonha, conversar com uma pessoa sobre isso, assumir isso e ainda, da outra parte, receber a empatia de olhar para ela e reconhecer que ela não estava sozinha. Ali na página 63, ela ainda fala assim, ó, é simplesmente escutar, criar espaço para a sinceridade, não emitir julgamentos, se conectar emocionalmente e transmitir aquela incrível mensagem restauradora que diz, você não está sozinho. Então, percebo o quanto, quando a gente está escutando alguém estar na vulnerabilidade, a gente também pode ser acolhedor, baixando todas as barreiras nossas, né, de julgamento, reconhecendo essa questão emocional da pessoa e vendo o quanto ela não está sozinha, que daqui a pouco a gente já passou por uma situação também, talvez não igual, mas parecida. E agora, na página 63, ela entra, achei até que eu já tinha falado no outro encontro, ó. Não, a gente vai falar agora. É que eu já li o capítulo todo, então achei até que nós já tinha passado essa parte. Na página 63, ela entra na importância do segredo para a vergonha. Prestem atenção nisso. Isso é muito importante para quem sofre dessa vergonha e dessa dificuldade de ser vulnerável, isso daqui é muito importante. No terceiro parágrafo ali da página 63, ela fala assim, ó: a vergonha se alimenta do segredo. Aí ela traz uma pesquisa que demonstrou que o ato de não revelar um acontecimento traumático ou de não confidenciar para alguém próximo poderia ser mais prejudicial do que o próprio acontecimento. Ou seja, quando a gente tem algo, um segredo, algo que a gente esconde dos outros, das pessoas que a gente convive, e às vezes a gente tenta esconder até da gente mesmo, a gente se torna refém daquilo. E por que que a gente se torna refém? Se você guarda um segredo e você não quer que as pessoas descubram aquele trauma que você passou, independente do que foi, tá? Porque às vezes a gente pensa em trauma, uma coisa muito grande. Gente, um trauma é uma experiência que não foi boa para você. Então, cada um aí tem os seus tipos de traumas de níveis variados, mas de intensidade também variada. Então, às vezes, um dia, sei lá, que você fez sem querer um ato ruim contra alguém, de uma forma até ali na sede da raiva ou da vingança. Um dia, quando você mandou fotos nuas sua e aquilo divulgou na internet. Um dia que você, sei lá, cometeu uma traição e aquilo te abalou. Então, a vergonha se alimenta desse estado emocional do segredo, porque nesse espaço de segredo, você tenta fazer o quê? Esconder o máximo daquilo dos outros, para que ninguém perceba aqueles traços daquele passado ou daquilo que você cometeu.
automaticamente você volta lá, porque isso a gente já falou no primeiro encontro, que é se afastar de você. Porque uma pessoa que vive tentando esconder um trauma ou tentando reviver aquele trauma, ela começa a viver os delírios da mente, ela começa a viver de mentiras, porque ela não consegue ser espontânea, ela não consegue estar vulnerável, porque ela tem medo de que descubram que ela algum dia fez ou passou por aquela situação e automaticamente aquilo defina ela como pessoa. Então, ela traz aqui no parágrafo de baixo uma técnica muito grandiosa para quem tem qualquer tipo de trauma, e não importa o trauma, é qualquer coisa que você tenha vergonha ou que você tente esconder das pessoas. Automaticamente, isso define muito de como você se comporta, principalmente em público, com outras pessoas. Ela traz ali, ó. Cresce a evidência do ato de escrever sobre a experiência traumática por apenas 15 a 20 minutos por dia durante 3 a 4 dias. Então, separa 3, 4 dias aí seguidos e escreve todo aquele evento. Como foi, o que você lembra, como você se sentiu, o que você pensa sobre aquilo, escreve sobre aquele evento. 3, 4 dias seguidos. Ela traz aqui, ó. Esse ato pode produzir mudanças concretas na saúde física e mental. A escrita emocional pode afetar também hábitos de sono, eficiência no trabalho e a maneira como as pessoas vitimadas se relacionam. Olha que interessante. Então, a escrita emocional pode ser um recurso aí para quem sofre de alguma coisa que está tentando esconder do mundo ou tentando esconder de si mesmo. E bem importante, você pode escrever, terminou de escrever, vai lá, taca fogo. No outro dia você escreve de novo, vai lá, taca fogo. Ninguém precisa ler a sua escrita, é um processo interno onde você vai reelaborar aquela memória. E é bem interessante que você comece escrevendo no primeiro dia com muita dor, no segundo dia, dor. No terceiro dia, um pouco menos. No quarto dia, começa a ficar muito mais leve, falar sobre aquilo, escrever sobre aquilo. É como se você tivesse se organizado mentalmente em relação ao evento. E também você começa a ter mais compaixão com você. Então, você sai daquele espaço de vítima e precisa esconder do mundo para um espaço de aceitação. Sim, aconteceu, foi assim, isso não me definiu, isso não me matou, estou aqui, vou continuar. E aí você começa a reelaborar essa história de um espaço de muito mais amorosidade. Ela termina ali, né, dizendo que escrever sobre as nossas experiências de vergonha é um componente incrivelmente poderoso para a sua superação. Leva-se tempo para amadurecer essa prática e adquirir coragem para reconhecer as falhas e falar sobre as coisas difíceis. É preciso dar o primeiro passo. Comente sobre o livro que está lendo e conte a sua história. Esta é uma ótima maneira de começar. Lindo, né? Então, aqui ela entregou nesse pedaço desse capítulo várias técnicas, inclusive algumas a gente conversou ontem, né, no workshop, por incrível que pareça, de uma forma diferente, mas a gente falou. E aqui trazendo a escrita traumática dos segredos. Vai, Nath. Aqui na página 64, então, ela começa a descrever as teias e as caixas. Né? Ela traz aqui como mulheres e homens vivenciam a vergonha de forma diferente. Aqui ela vai discorrer um pouco, né, amiga? Mas eu acho que dá para pular essa primeira parte e ir direto para a página 66, que daí ela vai para o pontual. O que as mulheres e a teia da vergonha, e depois os homens e a teia da vergonha. E aqui na página 66, ela traz assim, ó. Quando pedi a mulheres que compartilhassem suas definições ou experiências de vergonha, eis o que ouvi. Parecer perfeita, fazer tudo com perfeição, qualquer coisa menos que isso é vergonhoso. Ser julgada por outras mães. Ficar exposta quando as partes deficientes que quer esconder de todos são mostradas. Por mais coisas que eu conquiste, ou por mais progresso que aconteça, o lugar de onde vim e o que passei na minha vida sempre me permitirão me sentir que sou boa o bastante. Embora todo mundo saiba que não há
como dar conta de tudo, todos ainda esperam que seja feito. Vergonha é quando você não vai conseguir e tenta fazer parecer que tudo está sob controle. Nunca ser o bastante em casa, nunca ser o bastante no trabalho, nunca ser o bastante na cama, nunca ser o bastante com os pais. Vergonha é nunca ser o bastante. Aqui ela traz algumas das frases da pesquisa dela e ela ainda fala para nós relembrarmos as 12 áreas da vergonha. E ela traz aqui, nessa continuidade desse parágrafo, o quanto a vergonha está conectada com a aparência física quando é com a mulher, quando fala sobre dinheiro, trabalho, maternidade, família, criação dos filhos, saúde física e emocional, vícios, sexos, velhice, religião, trauma e estigmas ou rótulos. Então aqui ela começa a perceber, então a gente começa a perceber que o que foi trazido aqui em cima tem muito a ver com esses 12 pontos que ela fala sobre a vergonha. E aqui ela ainda traz na página 67 o seguinte: a sociedade enxerga a feminilidade e a maternidade como laços insolúveis. Dessa forma, o valor de uma mulher está quase sempre determinado pelo lugar que ela ocupa em relação a seu papel como mãe ou como mãe em potencial. As mulheres são constantemente questionadas sobre o porquê não se casaram, e sejam elas casadas ou porquê não tiveram filhos. Então, a gente vê que tem muito ligação com essas 12 pontos ali, com essas 12 áreas que ela traz aqui. E no último na última parte aqui desse parágrafo, ela fala assim: a vergonha da maternidade é onipresente. É como um direito de nascença para as mulheres. Então, tem muito a ver a mulher, né, a vergonha dela, com essa questão da maternidade, ao mesmo tempo com a questão do corpo e o maternar, né? Eu acho muito bacana nessa parte das mulheres, me lembro, eu até sublinhei a palavra perfeição aqui, que está no segundo parágrafo da página 67. Porque ela fala, né, que a primeira área da mulher é a aparência, como a Nath falou. A segunda área que mais afeta as mulheres é a maternidade, como também ela falou. E a maior dificuldade que faz com que as mulheres não sejam vulneráveis e tenham sempre esse medo da vergonha está muito relacionado à perfeição. É como se a mulher tivesse um implantezinho, um chipzinho implantado na cabeça que a gente precisa ser perfeita. E que se não for perfeita, já é um motivo para você ter vergonha. Então, essa perfeição, a gente percebe, esse chipzinho, esse implante, que ele se manifesta nas nossas atitudes, né? De perfeccionismo. E eu garanto que várias mulheres que estão assistindo aqui, estão acompanhando com nós, vão se reconhecer fases da vida que já foram mais perfeccionistas ou exigentes consigo, seja com o corpo, seja com o trabalho, seja com a maternidade. Então, a perfeição é uma coisa muito mais conectada com a mulher do que com o homem. E é verdade. Se a gente observar, a gente encontra muito mais mulheres perfeccionistas do que homens. Não que não possa ter, a gente está falando de uma grande massa. É muito mais comum mulheres perfeccionistas do que homens. Então, percebe como a vergonha está muito atrelada a esse perfeccionismo. E aí eu vou ler aqui para vocês na página 67 que ela fala assim, ó. Quando vasculho as páginas da minha pesquisa em busca de definições e exemplos proporcionados por mulheres, sempre visualizo uma teia. É como se houvesse uma arraigada e complexa teia de aranha de expectativas supostas, conflitantes e concorrentes, que ditam exatamente aos três pilares da teia: quem devemos ser, o que devemos ser e como devemos ser. Repara que tudo está relacionado com o ser, o quem, o que e o como. Então, olha onde a vergonha vai crescendo e vai se alimentando, né? Da nossa própria essência. Tem mais alguma coisa ali que tu botou, amiga? Então, eu acho interessante essa parte dela que ela traz, né, amiga, se tu parar para analisar, quando uma mulher, né, quer gestar, por exemplo, quer ser mãe, ou enfim, pega as três primeiras áreas, né, que é o corpo, porque muitas mulheres se perdem ali nessa questão do corpo quando elas vão gestar, o trabalho, que elas precisam se afastar,
e ao mesmo tempo a maternidade. Então, é 3 dos 12, só a mulher em gestar já pega 3 áreas, Uhum. né? Uhum. Na página 68, ela traz, gente, mensagens que mulheres trazem para elas durante os estudos, e são muito profundas as mensagens que ela traz ali. Por exemplo, né, vou dar alguns exemplos aqui, que tenho certeza que vocês vão se identificar em alguns. Seja perfeita, mas não se preocupe muito com isso e não sacrifique o tempo com a sua família, seu cônjuge ou seu trabalho para atingir a perfeição. Não incomode ninguém, nem fira os sentimentos e nem diga o que pensa. Liberte a sua sexualidade. Depois de colocar as crianças para dormir, passear com o cachorro e arrumar a casa, olha tudo. Faça isso com discrição, dentro dos padrões aceitáveis, ou seja, viver a sexualidade dentro do que é um padrão sexual. Seja você mesma, nem que isso significa que você é tímida e insegura. Não há nada mais atraente do que a autoconfiança. Não deixe ninguém desconfortável. Então, são frases ali que ela trouxe para mostrar essas metáforas e esse dilema insolúvel ali que a gente acaba vivendo dentro da mente, né? O que Eu mais? achei interessante ali no final da página 68 que ela fala sobre uma pesquisa que tem atributos mais importantes associados a ser feminina, né? Ah, sim. Ali eu botei até uns pontos de interrogação, falei, oi, o que é isso, gente? Que é isso? Ser simpática, perseguir um ideal de magreza, mostrar modéstia ao não chamar atenção para os próprios talentos e habilidades, ser caseira, cuidar bem dos filhos, investir em um relacionamento romântico, manter intimidade sexual dentro de uma relação de compromisso e usar os recursos financeiros para investir na aparência. E ainda ali ele fala, né? Na segunda parte, baixo no parágrafo, ela fala assim, ó. Nossos sonhos, desejos e dons não têm importância. Pesadérrimo o padrão feminino, né? Nossa, Na página 69, ela conta quando os vídeos dela começaram a ir para o ar, a brutalidade de ataque que as pessoas receberam. E os ataques que ela recebeu estavam todos relacionados exatamente isso, à aparência, que é o item número 1 das mulheres, né? E aí, na página 69, eu sublinhei a última linha do penúltimo parágrafo, que uma das coisas que escreveram para ela que eu achei muito pesada. Todas são pesadas, mas essa é muito pesada. Que coloca assim, ó. Se eu fosse parecida com a Brené, também abraçaria a causa da imperfeição. E aí ela bota, né, como essa questão da exposição, de estar vulnerável e se expor, vai atrair esse tipo de comentário, vai atrair esse tipo de julgamento. As pessoas são cruéis, as pessoas têm essa sombra, né, grande, que muitas vezes é apenas uma forma de, a gente vai ver isso daqui a pouco, é uma forma de se proteger. Na verdade, esse ataque, a gente entende que é cruel, que é ruim, mas tem algo por trás ali. E aqui fica muito claro: se você não está segura de quem você é, se você não se conhece, se você não sabe verdadeiramente quem você é, esse tipo de ataque aqui pode fazer com que você ou desenvolva um trauma, ou se perca no seu processo, ou você pare, por exemplo, de fazer as palestras, de gravar os vídeos, como foi, como ela, né, que estava nessa exposição de mídia, ou seja, para evitar receber esse tipo de comentário, muitas vezes a gente não vai para o enfrentamento da vergonha. Só que o enfrentamento da vergonha não requer você não receber isso daqui, requer você não validar essas coisas que você recebe. Porque essa crueldade não diz respeito sobre a Brené. Ela, tenho certeza que se acha uma mulher incrível, claro que deve ter coisas nela que ela não gosta de corpo, vamos dizer assim, mas ela se acha incrível, ela tem uma boa família, ela tem um bom marido que vive incentivando essa parte nela. Então, isso daqui
Se você está presente com você, com quem você é, com seus valores, com seus princípios, o que te falarem são apenas palavras no ar. Que daí a gente volta lá para aquela frase do início. Lembra que eu falei para vocês? Eu até deixei ela aqui de lápis, escrita no meu livro. Vergonha só me pega se eu não sei quem sou. Então, o ataque alheio só me pega se eu não sei quem sou. Se eu sei quem sou, são só palavras. Ah, você é feia. Que bom. Eu não acho. Entende? E aí a gente vai para esse outro espaço. É tanto que ali na página 70 ela traz, né? Eu me senti ofendida, furiosa, quis chorar e sumir. Mas, né, daí ela transcreve aqui. Mas eu me permiti sentir essas coisas por algumas horas, alguns dias, e então me expus. Falei dos meus sentimentos com as pessoas que eu amo e segui em frente. Saí dessa experiência mais corajosa, mais tolerante e mais conectada com a vida. Então, ela traz aqui que essa experiência também trouxe para ela. E É. aqui, na página 70, nós vamos começar a ver a vergonha pela visão dos homens. E aqui ela nos traz várias coisas, a gente vai ver que tem muita diferença a visão do homem perante a vergonha. E aqui algumas falas que eles trouxeram, né? Vergonha é o fracasso. No trabalho, no campo de futebol, no casamento, na cama, nas finanças, com meus filhos, não importa aonde vergonha é fracasso. Vergonha é ser errado, não fazer algo errado, mas ser errado. Vergonha é a sensação de ser defeituoso. A vergonha acontece quando as pessoas pensam que você é fraco. É humilhante e vergonhoso não ser visto como alguém durão. Revelar qualquer fraqueza é vergonhoso. Vergonha é fraqueza. Demonstrar medo é vergonhoso. Não podemos demonstrar medo. Não podemos ter medo, não importa do que. Vergonha é ser visto como o cara que pode ser facilmente dominado. Nosso maior medo é sermos criticados ou ridicularizados. Essas duas coisas são extremamente vergonhosas. E aqui ela nos diz, né? Basicamente, os homens vivem sob a pressão de uma mensagem dura e impiedosa. Não seja considerado um fraco. Aí aqui ela traz algumas histórias de alguns homens, e aqui eu deixei anotado também na página 71, ó, ainda encurvado, né? Ela fala sobre a experiência, mas ela nos diz assim, ó, nós só temos 3 escolhas. Passamos a vida lutando para sair. Isso é algo que o homem traz, né? Ele traz um relato dele, e daí ela nos traz assim: passamos a vida lutando, dando socos nas laterais. Aqui ela fala sobre a caixa que os homens se colocam, e que cada vez que eles vão crescendo, essa caixa vai ficando cada vez menor, vai aprisionando os homens dentro dessa caixa, e essa é a sensação que eles sentem. E ela nos fala assim que eles têm 3 escolhas. Ou eles passam lutando para sair, dando soco nas laterais, na esperança de que ele quebre. A segunda é ficar sempre revoltada e viver aos tropeços. E a terceira é desistir e deixar de nos importar. Então, aqui é uma visão do homem trazendo as três escolhas, como ele vê quando ele está nessa caixa dessa vergonha, dessa vulnerabilidade da vergonha aí. A fraqueza é o ponto principal dos homens, né? E aí ela faz um relato ali no início da página 72 de um rapaz que conta que quando ele era criança ele gostava muito de pintar e desenhar. E a mãe dele, né, estava incentivando ele nesse processo. Até que um dia um tio dele chegou e falou: O que é isso? Você está criando um artista afeminado agora? A partir daquele momento, ele falou que o pai dele nunca mais deixou ele pintar, dizendo que aquilo era coisa de menina. Então, isso também são enfrentamentos que os homens passam, né? E que as mulheres não passam com tanta dureza. Essa parte da fraqueza, da masculinidade, de ser feminino, disso, daquilo. E aí ela começa na página 72 falando sobre grandes e todo-poderoso, né? Aí ela fala que, assim como as mulheres, os homens também são aprisionados por seus dilemas insolúveis, né? Então, pelas suas questões que para ele está relacionado com fraqueza,
e está relacionado com ter que ser melhor do que os outros e ter que ser grande e todo-poderoso. Então, que o homem precisa ter essa imagem, né, de ser forte, de ser poderoso. E aí, na página 73, ela conta que ela estava preparada, que ela não estava preparada para ouvir os homens falando sobre as mulheres da vida deles, né? Sobre as irmãs, as mães, as namoradas, as esposas, e como elas criticam o tempo todo por não serem acessíveis e vulneráveis e por fugirem de intimidade. Mas ao mesmo tempo que estão na frente daquela caixa apertada onde seus homens estão agachados se escondendo. Ou seja, os homens na pesquisa falavam muito sobre como as mulheres não permitiam que eles fossem vulneráveis. Elas falavam que queriam homens vulneráveis, mas quando chegava na hora realmente do homem ser vulnerável e mostrar e chorar e falar do que estava sentindo, elas se apavoravam. Meu Deus, mas o que está acontecendo? Esse homem está desmoronando. Então, ao mesmo tempo que elas pediam por aquela vulnerabilidade, quando ela se apresentava, elas não queriam enxergar. E aí, isso é um conflito muito grande que eles relatam no livro de várias formas, essa dificuldade que eles têm, né? Deixa eu ver o que mais que eu coloquei aqui. Aqui ele colocou, ó, um dos mentores dela, o Joey, falou assim: os homens sabem o que as mulheres realmente querem. Elas querem que a gente finja que está vulnerável e acabamos nos tornando muito bons em fingir. Por isso até que tem aquela frasezinha, né? Que a mulher engana pela aparência e o homem engana pela mentira. Porque o homem se acostumou tanto a fingir o que sente, o que pensa, o como é, que isso já se tornou um hábito para ele. Daí ela coloca aqui no livro: encobrir a vergonha machuca tanto quanto expô-la, né? Então, ir para a exposição ou se esconder atrás dela machuca tanto quanto. Teve mais alguma coisa que você separou nessa parte, amiga? Olha, essa parte ali é bem isso aí, né? Não tem... Ali ela fala na página 74 sobre irritados ou retraídos também, e ela nos fala assim, ó, não pretendo simplificar algo tão complexo quanto a reação da vergonha, mas devo dizer que quando se trata dos homens, parece haver duas reações básicas, ficam irritados ou retraídos. Daí aqui ela transcreve, né? É claro que, assim como as mulheres, quando os homens aprendem a lidar com a vergonha, isso muda eles e passam a reagir com consciência, autovalorização e empatia. E quando eles percebem que eles estão nesse momento. Mas sem essa tomada de consciência, quando os homens sentem aquele surto de inadequação e insignificância, eles geralmente respondem com raiva ou se retraem completamente. E aqui ela nos fala, né, que ela fala com terapeutas, né? Então ela diz assim: quando consultei um de seus terapeutas sobre o conceito de irritados, então ela pega terapeutas homens para também perceber o quanto isso está conectado com essa questão. E ela diz assim: ó, o terapeuta me disse. De repente fui tomado pelo medo. Ele conta a história, de repente fui tomado pelo medo, comecei a pensar quando machucaria, me chocar com aqueles homens, porque ele estava jogando, e daí ele relata esse fato, bem maiores que eu acho que o medo transpareceu no meu rosto. Então, ele descreve um fato na vida dele, e ele fala que a partir dali, ele começou a manifestar essa questão. Ele fala assim, ó, naquele momento ficou muito claro para mim como o mundo funciona. E o que significa ser um homem? Não ter permissão para sentir medo, não ter permissão para demonstrar medo, não ter permissão para ficar vulnerável. Então, ela fala aqui desse fato que ele buscou e entrou na área das terapias porque ele passou por essa situação e ele percebeu que o homem não tem essa permissão de demonstrar o medo, de permitir demonstrar o medo. E ela fala ainda que na página 75, o medo e a vulnerabilidade são emoções poderosas. Não há como simplesmente ignorá-los. Você tem que fazer algo com eles.
Ontem a gente falou também sobre isso, né? Fazer alguma coisa com medo. A ação. A ação. Na página 75, ela fala assim, ó, começa uma nova descrita dentro desse parágrafo. Ela bota assim, e prestem atenção, porque aqui fica bom, hein? Não que antes não foi, mas aqui fica muito bom para a gente entender aquilo que a gente falou. Por que que as pessoas são tão tóxicas na internet, ou tão tóxicas nas críticas e julgamentos com aparência, com comportamento masculino ou com aparência no feminino? Sou tão exigente com os outros quanto sou comigo mesma. E aí ela fala assim, ó. Nananana. As mulheres também podem ser muito duras com outras mulheres. Somos exigentes com as outras porque somos muito exigentes com nós mesmas. É exatamente assim que o julgamento funciona. Achar alguém para rebaixar, julgar ou criticar se torna uma maneira de escapar da teia ou de desviar a atenção. Então, ó, ser um pouco mais crítico, destrutivo, é uma maneira de fugir, é uma maneira de fuga, é uma maneira de tira a atenção de mim e super projeta nessa pessoa aqui. Vamos atacar ela, que é melhor a gente estar olhando para ela do que vocês olharem para mim. Aí ela bota, né? Se você está se saindo pior do que eu em alguma coisa, imagino que as minhas chances de sobrevivência sejam maiores. Aí deixa eu virar a página, que essa parte dela vai botar ali, ó. Estamos tão desesperadas, na página 76, lá no início. Estamos tão desesperadas para nos livrar da vergonha que ficamos constantemente atacando as pessoas à nossa volta quando nos sentimos ameaçados. E aí ela traz um exemplo aqui, na página de baixo, no parágrafo de baixo. Se me sinto bem em relação à educação dos filhos, não tenho interesse em julgar as opções de outras pessoas. Se me sinto confortável com o meu corpo, não saio por aí zombando do peso ou da aparência de ninguém. Somos cruéis umas com as outras porque usamos essas mulheres como alvo de nossas próprias insatisfações ou as deficiências vergonhosas que carregamos. Isso é nocivo e ineficaz. Se ao olharmos para o bullying nas escolas, é também contagioso. Nós ensinamos esse falso mecanismo de sobrevivência para os nossos filhos. E aí, olha que interessante, no parágrafo de baixo, ela bota, para quem tem filho aí, ou para quem os filhos daqui a uns anos vão entrar nas escolas, ela bota assim, ó, que o bullying tem muito a ver com pais que se comportam da mesma maneira com os filhos. Ou seja, o filho vai fazer bullying na escola porque provavelmente o pai também faz isso com ele, dentro de casa. Ou com alguém dentro de casa. Ou seja, ele vê aquilo e acaba levando aquilo para dentro da instituição lá de educação. Na página 77, ela fala assim, ó, no final do primeiro parágrafo. Porém, outra escolha, daí ela comenta, deixa eu só explicar antes de ler. Ela traz um exemplo, por exemplo, de você estar num supermercado e tem uma criança fazendo birra com a mãe, querendo comprar, a mãe não quer dar, ele se atira no chão, começa a espernear, gritar. Todo mundo já viu ou já passou por uma situação assim. Daí ela fala aqui, como que você vai lidar com uma situação dessas de uma forma realmente onde você está tendo empatia com aquela pessoa? Lembrando que empatia não é resolver as questões do outro ou pegar a dor do outro para si. Empatia é olhar para a pessoa e dizer: tá tudo bem, também já passei por isso. É isso, é você olhar para o outro e dizer: a tua dor, o teu momento faz parte. Mas não é lidar com aquilo. As pessoas confundem. Ah, se eu sou empática, eu tenho que carregar a dor do outro, eu tenho que resolver por outro. Não, tá? Aí ela traz ali, então, na página 77. Outra escolha é olhar nos olhos daquela mãe em dificuldade de maneira compreensiva, tentando transmitir um sorriso amigável e a mensagem: você não está sozinha, já passei por isso. Isso é empatia. E empatia requer vulnerabilidade, pois sempre corremos o risco de levar um fora, mas ainda assim vale a pena.
Interessante, né? Esse pedaço dentro desse capítulo eu achei muito bom. Isso aqui faz a gente refletir muito, gente. Quando vocês começarem a criticar, a usar realmente aqueles recursos que ela fala ali, né? Rebaixar, julgar e criticar outra pessoa. O quanto isso está falando sobre você, né? E aí, Nath, que mais? Ali dessa parte, eu acho que é isso, né? Agora ela começa a descrever homens, mulheres, sexo e imagem corporal. E aqui ela começa a falar sobre uma pesquisa que ela fez com universitários, e ali na página 78, ela descreve que ela estava fazendo a palestra e alguns rapazes, né, e moças começaram a trazer algumas situações ali para ela. E ela fala assim: o rapaz que compartilhou a história, ela fala que o homem fala sobre uma questão do divórcio, em que ele era do exército, ele volta para casa e a mulher não quer, né, mais estar nessa relação. E daí ela começa a trazer essa questão assim: o rapaz que compartilhou a história do divórcio levantou a mão e disse assim: o problema. Deixa eu voltar mais um pouco para a história, porque senão não vai dar para fazer a conexão aqui. Ela fala o seguinte: que o homem, né, trouxe aqui essa situação que a mulher não quis mais ele, enfim, mas ele fala assim, ó, que a sensação que ele tinha era de que ele não era bom o bastante para ela. E ele se conformou com esse não ser bom o bastante. No segundo parágrafo da página 78, ela fala sobre, a mulher faz um relato sobre a experiência que ela teve nos relacionamentos, e ela fala que é muito desconfortável ela manter a barriga encolhida no momento do sexo, por exemplo. E daí, aqui no terceiro parágrafo, o rapaz fala assim, que a questão do divórcio está ligado com o quê? O problema não está na gordura, não está em encolher a barriga, que é o que as mulheres pensam sobre o homem, que ele fala aqui. As jovens, né, ela fala assim, que é a situação em que a mulher pensa sobre o homem, que a mulher está preocupada com a questão da aparência, mas o homem não está. Então, percebam que isso é uma situação da mulher. Lembram das 12 áreas? É uma questão da mulher. E ela fala, e o homem fala assim: vocês estão preocupadas com isso, mas nós não. Nós não estamos nem aí. O grupo ficou completamente em silêncio e ele respirou profundamente e falou: parem de fantasiar sobre o que se passa na nossa mente. O que realmente pensamos é: você me ama? Você se importa comigo? Você me quer? Eu sou importante para você? Sou bom o bastante? É isso que estamos pensando na cama. Quando se trata de sexo, sentimos que a nossa vida está em jogo e vocês ficam preocupados com bobagens. Então, olha a visão do homem e a visão da mulher perante o sexo, que é o que ela traz aqui. A mulher está preocupada com o físico, como eu estou com o meu corpo. Ah, eu preciso emagrecer, minha gordura nas costas, minha gordura na barriga, minha gordura nas pernas. O homem está preocupado com o que ela sente perante ele. Se ela ama, se ela se importa, se ela realmente quer estar ali. Então, percebam a diferença na hora até do sexo aqui que ela traz. O quanto a mulher está preocupada com o físico e o homem está preocupado se ela gosta dele nesse momento. Tiro, porrada e bomba, né? Essa frase, sentimos que a nossa vida está em jogo. É muito profundo, né? Eu, como mulher, acho muito profundo. Mas ao longo desse capítulo sobre sexo, isso só fica cada vez mais claro. Como os homens se sentem vulneráveis quando a mulher não quer sexo, ou quando eles acham que o sexo não está sendo agradando, não está sendo bem visto. Então, a parte sexual para o homem também é uma parte vista como responsabilidade deles, vista como rejeição e vista como foco de vergonha. E, e aí, indo para o próximo ali, saindo dessa parte do sexo, ela fala sobre as palavras que nunca podemos desdizer, tá? E aí ela fala, Não posso desver. não posso desver, não posso desdizer.
Daí ela fala, né, que quando conversa com casais, ela consegue ver que a vergonha produz uma das dinâmicas mais letais para um relacionamento. As mulheres se sentem vergonha quando acham que não são ouvidas ou valorizadas e costumam lançar mão das críticas e provocações. E os homens que se sentem com vergonha quando são criticados por serem incapazes, se calam ou reagem com raiva. E vai dizer que não é esse padrão mesmo, né? A gente vai para a luta e eles se calam e fogem, ou eles vão para a raiva também, e aí vira uma bola de neve, né? E daí ela constrói aqui nesse parágrafo falando sobre comunicação e vulnerabilidade no casamento, para vencer essas armadilhas da vergonha, ou seja, para vencer essa questão da aparência, da fraqueza e do sexo como um tabu dentro do relacionamento. E aí ela traz aqui, ó, se alguém nos perguntar hoje, para ela e para o marido dela, o que consideramos a chave do sucesso do nosso relacionamento, a resposta é vulnerabilidade, amor, humor, respeito e esforço para se libertar da vergonha e de viver uma vida livre de culpa. E aí ela traz aqui, né, que o que frequentemente não percebemos é que provocar a vergonha dos outros é igualmente sofrido, e ninguém faz isso tão bem quanto um cônjuge ou os pais. Essas pessoas nos conhecem melhor e que têm acesso às nossas vulnerabilidades e aos nossos maiores temores. Felizmente, quando pedir perdão por envergonhar alguém que amamos, mas a verdade é que esses comentários deixam marcas. Então, ou seja, a gente pode pedir vergonha, mas nada vai tirar o fato de a gente ter exposto aquela pessoa, de a gente ter usado a própria vulnerabilidade dela contra ela na hora de uma discussão. E daí ele traz aqui: envergonhar alguém que amamos em sua vulnerabilidade é a mais séria de todas as violações de segurança. Mesmo se pedirmos desculpa, já teremos causado prejuízos sérios, porque demonstramos a nossa inclinação para usar as informações sagradas como uma arma. E eu encontro isso muito, eu como terapeuta encontro muito isso na dinâmica de casal. Os casais param de se contar as coisas e de estar vulneráveis um com o outro, exatamente porque na hora da briga sempre alguém usa alguma coisa contra o outro. Ou seja, em vez de respeitar aquilo como algo assim sagrado, morreu, eu ouvi, morreu comigo, as pessoas acabam usando aquilo como uma armadilha depois. Automaticamente o que acontece com os casais é cada vez menos um saber da vida do outro. Cada vez menos um falar sobre o que está sentindo para o outro. Por quê? Para não ser usado. E aí ele traz aqui, em A Arte da Imperfeição, que é um livro, né? Ela escreve ali, ó. Honramos a conexão espiritual que surge da ação de cultivar o amor, como confiança, respeito, gentileza e afeto. Amor não é algo que damos ou recebemos, é algo que nutrimos e fazemos crescer. Um vínculo que só pode ser cultivado entre duas pessoas quando já existe dentro de cada um delas. Só podemos amar alguém na medida em que amamos a nós mesmos. Vergonha, culpa, desrespeito, traição e negação de afeto danificam as raízes que fazem o amor crescer. O amor só consegue sobreviver a essas agressões se elas forem reconhecidas, curadas e não acontecerem com frequência. Forte, né? Norte. Que mais tu E pegou? aqui? Hã? E o que mais tu pegou? Tornando-se autêntico? Tornando-se autêntico. Então, aqui ela começa, né? Para finalizar o capítulo, ela traz assim, atributos. Então, ela fala assim, anteriormente nesse capítulo mencionei, né, os atributos que a mulher, né, a gente tem ali. Atributos como ser simpática, magra, modesta, são virtudes que nossa sociedade da feminilidade, né, traz. E ela diz assim, que existe uma pesquisa nos Estados Unidos em que identificaram os seguintes atributos para as mulheres: conquista, controle emocional, assumir riscos, violência, domínio,
hedonismo, autossuficiência, supremacia no trabalho, poder sobre as mulheres, desprezo à homossexualidade e busca de status. Então, aqui ela nos traz uma lista. E entender essa lista é fundamental para compreender a vergonha e promover a resiliência. Essas normas femininas e masculinas são o fundamento do mecanismo da vergonha, e eis o porquê. Se as mulheres quiserem cumprir as regras, elas precisam ser doces, magras, bonitas, caladas, mães e esposas perfeitas e não ter poder. Quem não alcançar essas expectativas vai cair na teia da vergonha, que é o que a gente trouxe aqui no capítulo. Já os homens, ela fala assim, precisam parar de sentir, começar a conquistar, botar todos os seus devidos lugares e se esforçar para chegar ao topo ou morrer tentando, que é em relação ao fracasso. Se empurrarem a tampa de sua caixa, né, que é onde o homem vive, para pegar um pouco de ar, a vergonha acabará com eles. Então, aqui ela traz as duas formas, tanto feminina quanto masculina, desse fundamento do mecanismo de vergonha. E ela ainda traz aqui na página 83. É necessário acrescentar que para homens não há também uma mensagem cultural que promove a crueldade homofóbica. Se alguém quiser ser masculino em nossa sociedade, não basta ser hétero. Tem que mostrar rejeição explícita à comunidade gay. Nossa, essa parte aqui, tu fica pensando, né? Qual a necessidade disso? Uhum. E aqui, ainda na página 83, ela fala, depois de analisar os 11 atributos da masculinidade, ela conclui que esse não é o tipo de homem com quem eu quero passar a minha vida. E que não é assim que desejo criar meus filhos. A palavra que vem à mente quando penso em uma vida construída em termos de princípios é o isolamento, que é o pior tipo de solidão. Ela fala que entre uma conversa entre homens e mulheres com alta capacidade de resiliência à vergonha, ela traz uma lista, né, das escolhas que são feitas, né? Então, ela traz aqui, através da consciência crítica, então, os homens e as mulheres que estão aí nesse processo de consciência da sua vulnerabilidade. Feito isso, podem, então, escolher conscientemente não fazer o jogo. O homem possuído pela vergonha ouve. Você não deve ficar emotivo quando tiver que demitir pessoas. O homem que pratica a resiliência à vergonha reage assim. Não vou aceitar essa mensagem. Trabalhei com esses caras por 5 anos, conheço suas famílias, tenho o direito de me preocupar com eles. A vergonha sopra no ouvido da mulher que está fora trabalhando e diz assim: você não é boa mãe, porque vai perder a peça teatral na turma de seu filho. E a mulher que está, né, praticando a resiliência está ouvindo aquela voz, né, os grillings, e fala, né, estou ouvindo, mas não vou cair nessa. Maternidade é muito mais do que ir para uma apresentação no teatro. Então, aqui ela nos fala nessa conotação de como a gente pode trazer a resiliência, a vergonha, quando vier aquela voz, trazer aquela informação para nós, e que automaticamente, quando a gente vai começar a reconhecer, a gente começa a trazer resiliência nesse momento. Não vai ser porque eu não vou conseguir ir numa apresentação do meu filho que eu sou uma péssima mãe. Não vai ser porque eu preciso demitir uma pessoa que eu não sou, que eu sou fraco, por exemplo, apesar de conhecer a pessoa. E ela termina esse capítulo, gente, com um trecho de uma literatura infantil de 1922. Olha só. O Coelho de Veludilho é o nome. E aí fala assim, ó, vou ler a passagem para vocês. Ser real não tem a ver com a maneira como somos feitos, disse o Pele de Cavalo. É uma coisa que acontece. Quando uma criança o ama por muito tempo, e não apenas para brincar com você, mas o ama de verdade, então você se torna real.
E isso dói? Quis saber o coelho. Às vezes, respondeu o pele de cavalo, pois ele era sempre muito sincero. Mas quando somos reais, não nos importamos de nos ferir? Tudo isso acontece de uma vez ou acontece aos pouquinhos? Não acontece tudo de uma vez. Você se torna real, leva muito tempo. Por isso, não ocorre normalmente com pessoas que desmontam com facilidade, ou que têm pontas afiadas, ou que têm que ser tratadas com muito cuidado. Geralmente, quando você se torna real, a maior parte do seu pelo já caiu, os seus olhos pularam para fora, as suas juntas já se curvaram e você está bem surrado. Mas essas coisas não incomodam mais, porque quando alguém se torna real, não pode mais ser feio, a não ser para as pessoas que não entendem de nada. Olha que lindo. Ou seja, se você sabe quem é você, se você se ama, você reconhece que você também é amado pelas pessoas que estão na sua volta, e não tem como você ter vergonha do que você é, porque você se torna real, você se empodera de você, da sua essência, da sua energia, e não importa se aquilo é feio para o outro, aquilo é quem você é. E aquilo é a maior verdade de todas. Então, ela terminou muito bem esse capítulo. Achei muito linda essa passagem. Acho muito profunda. Aconselho vocês a pegarem, comecem na página 84 e leiam em casa sozinhos essa conversa desse livro, que é muito profunda. Você entende realmente o significado. Encerramos mais um capítulo e mais uma hora de encontro. Então, semana que vem a gente entra no Arsenal contra a Vulnerabilidade. Nosso próximo encontro. Falaremos mais um capítulo, se Deus quiser, que esse livro está rendendo, né? O livro comprido. É que tem muita coisa para comentar nesse livro, né? É que, tipo, tu pega uma parte do capítulo, tu fala bastante, né? E traz bastante informação. Então, acaba que tu lê bastante dele. Não tem Uhum. como resumir, né? Não tem como. Então, gratidão, gratidão, gratidão para todo mundo que esteve aqui e para quem então vai assistir no gravado. Beijo! Beijo.